Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nesse exato momento a gente vai começar a falar então das algas. Alga é importante para a prova? Sim, mas o que é realmente importante em relação às algas, eu vou ser muito sincera com vocês, é realmente a importância ecológica delas, tá pessoal? Classificação nem tanto, conhecer as características gerais é o básico, a gente tem que conhecer sim as características gerais de qualquer ser vivo para a gente desenvolver uma boa questão, né? Para a gente desenvolver uma questão de forma satisfatória, e isso daí é o básico, eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu realmente quero que você vá ao gabarito da questão de forma muito consciente. Então, se você realmente quer ir de forma consciente a questão, você tem que conhecer sim, sem medo de errar, as características gerais daquele indivíduo, daquele ser vivo, daquilo que está sendo abordado na questão. Hoje a gente fala de algas, vocês vão perceber que eu vou mostrar realmente a classificação, mas mais a título de informação, tá? Porque realmente o que vai ser importante para mim é a ecologia de algas. Isso que é importante para mim. Eutrofização, maré vermelha, mais precisamente, claro, elas são ali bonitinhas, estão ali localizadas, são fitoplâncton, né? Então ali são localizadas não, né? Mas são importantes porque elas constituem ali a base de uma cadeia alimentar. Isso é fundamental que você entenda, entendendo isso já era, você já tem todo o gabarito aí a questão. Não? Se você sabe disso, não tem como errar não. Eutrofização, maré vermelha, entender que a alga, ela realmente é base de cadeia alimentar e que ela é fotossintetizante já era. Você não erra a questão quando cair alga. Fechou? Então, vamos ao que interessa. Essa nossa aula, ela parece ser bem cansativa e ela realmente pode ser cansativa, mas fica comigo, vai, eu gosto quando você realmente me assiste. Eu sou uma aquariana, eu gosto de atenção. Vamos conhecer mais um pouquinho esse organismo para vocês perceberem que realmente ele pode ser legal. Ele pode ser legal, tá? E eu quero que você gabarite questão. Então, tudo que a gente está falando aqui é importante. Então, estou trazendo para vocês, pessoal, bastante informação. Realmente estou dando um curso de seres vivos mais complexo, né? Mas é porque eu realmente gosto desse conteúdo e trato você com muito respeito e muito carinho, tá? Então, tendo como característica geral, não se esqueçam que agora as algas fazem parte, portanto, agora não, um bom tempo. Elas fazem parte do reino protoctista. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas deixa eu explicar só mais uma vez, tá? Algas, pessoal, eu tenho representantes que são uni, que são multicelulares. Antigamente, no reino protista, eu tinha apenas as algas unicelulares e apenas os protozoários, que todos são unicelulares. Então, dentro do reino protista, eu tinha apenas representantes unicelulares. Guerra vencida, ponto, morreu o boi. Porém, as nossas algas multicelulares eram colocadas dentro do reino vegetal. Mas como elas realmente não apresentam ali uma organização corporal, a gente acabou retirando as algas desse grupo e colocamos elas, portanto, lá no grupo dos protistas. Por esse simples motivo, a gente mudou o nome do grupo. Protista, então, perde valor taxonômico, acaba sendo usado aí como coletivo para algas e protozoários, e o reino agora, finalmente, de uma vez por todas, está instalado, é reino protoctista, tá? Tranquilo, pessoal? Então, olha só. O ramo da biologia que estuda realmente as algas é chamado de ficologia. E aqui dentro, pessoal, não sei se vocês realmente sabem disso, mas fica a título de informação, o termo alga, inclusive, é um termo que é um pouco complicado para se usar. Ele também não tem valor taxonômico não, tá? Porque aqui dentro desse grupo eu tenho indivíduos diversos, eu tenho indivíduos, inclusive, que nem apresentam relação filogenética. E a gente sabe que relação filogenética é um grau de parentesco evolutivo entre os seres. Para um grupo ser verdadeiro, esse grupo tem que realmente apresentar uma relação filogenética legal. Aqui dentro eu tenho diversos organismos que nem sempre estão de fato relacionados, nem sempre apresentam ali uma relação filogenética aparente, tá? Para vocês terem uma ideia, eu tenho realmente dentro do grupo de algas organismos procariotos, como é o caso das cianobactérias, e tenho também organismos eucariotos, que é todo o resto. E realmente um organismo procarioto comparado a um organismo eucarioto são bem diferentes, tá, pessoal? Tá dando para me entender por enquanto? Tá tranquilo, pessoal? Outra informação importante para vocês é que as algas, elas são consideradas talófitas. E o que é um organismo talófito, pessoal? É um organismo que realmente não vai apresentar uma diferenciação em raiz, em caule e em folha. Ele acaba realmente apresentando talos, seu corpo, portanto, é organizado em talos. Eu tenho realmente uma estrutura que funciona como raiz, que funciona como caule, que funciona como folha, mas não é caule, raiz e folha. São estruturas que acabam apresentando a mesma função, mas está longe de ser raiz, caule e folha verdadeiro, tá? Por isso que eu falo que a organização
desse corpo dessa alga, a organização corporal desse indivíduo é em talos. São organismos, portanto, talófitos, tá? Regra geral, são fotossintetizantes, exceto aqueles que realmente são parasitos. Eu tenho sim representantes aqui, pessoal, de algas parasitas. Eu falo sobre elas já já, fiquem tranquilos, mas regra geral, a alga é fotossintetizante sim, tá? E é isso, pessoal, que elas vão realmente apresentar em comum, as algas fotossintetizantes apresentam em comum, realmente a presença ali da clorofila A, que é um pigmento fotossintetizante, que acaba ali capturando os fótons luminosos para que o processo fotossintético aconteça de maneira satisfatória. Tu não pode esquecer, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, pessoal, que durante o processo fotossintético ocorre ali a produção de matéria orgânica, tá? O Enem já cobrou, pessoal, mais de uma vez. O Enem adora cobrar, na verdade, o processo fotossintético, porque a fotossíntese é o metabolismo energético mais importante do planeta. É a partir do processo fotossintético que eu tenho realmente a produção do gás oxigênio, que é fundamental para a respiração celular dos organismos aeróbicos. As plantas, pessoal, também fotossintetizam. Mas o meu assunto agora, nesse momento, são as algas, e elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas são, de fato, pessoal, as grandes produtoras do gás oxigênio que eu tenho aqui presente na minha atmosfera atual. As algas capturam, presta atenção, porque uma vez isso caiu no Enem, foi pergunta do Enem, as algas capturam o carbono inorgânico presente na atmosfera terrestre e a partir dessa captura eles conseguem, em resposta ao seu metabolismo, processo fotossintético, né? Eles conseguem converter esse carbono inorgânico em carbono orgânico, ou seja, glicose. Capturar carbono inorgânico na forma de CO2 e converter esse carbono inorgânico em carbono orgânico glicose é fotossíntese. E a gente acaba tendo em resposta a esse processo a liberação do gás oxigênio, tá? Geralmente, pessoal, a gente vai encontrar as algas em ambiente aquático. Ali ocorre a liberação do gás oxigênio em resposta a esse processo fotossintético e esse gás oxigênio acaba extravasando para a atmosfera terrestre, ficando ali disponível para que você, por exemplo, organismo aeróbico, utilize esse gás. Pessoal, então isso que eu acabei de destacar para vocês, na minha humilde opinião, disparado por enquanto é o mais importante para a sua prova. Porque eutrofização eu acabo destacando de novo, acabo realmente detalhando todo o processo lá em ecologia. Mas aqui o que eu realmente preciso que você entenda, mas eu vou falar de eutrofização também, fiquem tranquilos. Mas o que eu realmente preciso que você entenda é que as algas, de maneira geral, em regra geral, são organismos fotossintetizantes. Capturam carbono inorgânico, conseguem converter, portanto, esse carbono inorgânico em carbono orgânico e, em resposta disso, liberam gás oxigênio. São fotossintetizantes, fotossíntese oxígena. Faz sentido para vocês? Sim ou não? E não se esqueçam que fotossíntese é um metabolismo, sim, é um metabolismo anabólico, é um metabolismo, portanto, que envolve construção de matéria orgânica na presença da energia luminosa. Tem que saber disso, tem muito por onde fugir não, é o básico do básico de metabolismo, tá? E é esse básico que cai em prova. E se a gente não tomar cuidado, é esse básico que derruba a gente. Às vezes a gente acaba negligenciando para o básico e não é bem assim que funciona. A biologia não é bem assim que funciona. Então preste atenção no que eu falei para vocês, que tá tudo certo, tá valendo. A gente vai se tornar aí um gabaritador de questão, tá? Que as informações que eu te passei agora, com certeza, são as informações mais importantes. Eu tenho aqui agora as características gerais desse indivíduo, tá? Das algas. Eu tenho nesse slide e no próximo slide aquilo que eu considero, por enquanto, o mais importante, tá? Então, eu vou pedir para que a gente consiga realmente projetar essa imagem para ficar mais fácil o nosso diálogo nesse momento, tá? Então, projeta aí para mim, por gentileza, só para a gente poder comentar o que está acontecendo. Edson, mais uma vez, você está me deixando no vácuo. Obrigada. O que a gente tem aqui é o seguinte, pessoal. As algas, de maneira geral, elas são classificadas como micromacroscópicas. Isso aí é o importante? Não, não é o importante. Mas o que está importante, ó, é exatamente a partir daqui em diante. Como eu já adiantei, eu tenho representantes unicelulares e multicelulares, tá? As algas antigamente eram colocadas no reino protistas e as algas multicelulares antigamente eram colocadas no reino vegetal. Mas como aqui eu não apresento uma organização tecidual verdadeira, uma organização corporal de fato em raiz, caule e folhas, né?
eu tenho realmente um organismo formado que apresenta uma organização corporal em talos, por esse motivo as algas foram retiradas do grupo vegetal e foram colocadas aqui, ó, nesse reino protoctista, tá? Como eu já adiantei para vocês, as algas são talófitas, são avasculares, não apresentam valos para condução de seiva, então não encontro xilema e não encontro floema para condução da matéria orgânica e também da matéria inorgânica. E como eu já adiantei, isso daí você tem que realmente saber, não apresenta uma organização corporal clássica, pessoal. A gente não vai apresentar uma organização em tecidos mais precisamente, não apresentam órgãos vegetativos mais precisamente. O que a gente precisa realmente entender é o que está colocado aqui nessa imagem. Eu falei para vocês que eu realmente não tenho folha, raiz e caule, mas eu tenho estruturas que se parecem. Então aqui a gente encontra as lâminas que se parecem com folhas. Aqui a gente encontra o eixo cilíndrico, que se parece tem função aí de sustentação real, né? Então tem aí como função, uma função semelhante ao caule. E aqui a gente encontra esses filamentos, que se assemelham, portanto, às raízes, já que tem função aí de fixação e sustentação destas algas multicelulares mais precisamente, tá? Então isso aqui é legal que você entenda, que você saiba, mas fica aí a título de informação. E você conhece essa algazinha aqui, não conhece? É a nossa alga parda, o famoso sargaço, que a gente encontra de monte no nosso litoral aqui em João Pessoa, tá? São eucariontes com parede celular. Essa parede celular pode ser rica em celulose, pode ser rica também em carbonatos de cálcio, agar também. Podem ser autótrofas e também podem se comportar como heterótrofas, tá, pessoal? Elas podem se comportar como heterótrofas, mas via de regra são autótrofas. Todas apresentam clorofila A e eu tenho aqui a B, a C e a D presente, mas se acabam aí variando de acordo com a classificação dessa água, de acordo com o grupo que essa alga porta, tá? Informação extremamente importante, compõe o plâncton. Eu tenho fitoplâncton, algas que vivem suspensas na massa de alga, na massa d'água, dentro de uma zona fótica. E a gente tem aquelas que vivem fixas ao substrato, que são classificadas como bentônica. Fitoplâncton e fitobentônica, eu poderia colocar... Fito geralmente é um prefixozinho usado para algas, tá? Então, fitoplâncton são aquelas que vivem suspensas. E já fitobentônicas são aquelas algas que vivem fixas, que vivem lá grudadinhas no substrato, tá? Então, volta aqui para mim, por gentileza, pessoal. Então, ali são as características gerais, são informações realmente importantes. Aqui eu trago mais algumas informações legais, só para a gente dar continuidade a esse processo, tá? Mas aqui as minhas algas, ó, em relação à nutrição, elas são classificadas como autótrofas obrigatórias, autótrofas facultativas ou heterótrofas obrigatórias, tá? Aquelas autótrofas obrigatórias são aquelas que fotossintetizam de forma muito clara. Então, tem energia luminosa em condição legal, tá favorável, então ela realmente vai começar a capturar os fótons luminosos para que o processo fotossintético aconteça. E a grande maioria delas realmente apresenta essa condição. A grande maioria delas realmente é autótrofa obrigatória, tá? Então, são aquelas algas que acabam realmente só sobrevivendo em ambientes que apresentam uma condição adequada ao processo fotossintético. Já as algas facultativas, ou seja, autótrofas facultativas, elas possuem a capacidade de fotossintetizar, mas podem se comportar como heterotróficos, tá? Se comportam como heterotróficos porque aquela condição ambiental, a princípio, não está favorável ao processo fotossintético. Quando eu falo que uma alga ela fotossintetiza, mas se a condição ambiental não está favorável, ela acaba heterotrofizando, eu classifico essa alga como mixotrófica. Então, os mixotróficos nada mais são do que algas. Algas que fotossintetizam em condições legais, mas quando a condição não está favorável para a fotossíntese, essa alga acaba se comportando como um organismo que absorve matéria orgânica no meio, tá? E já aquelas que são heterótrofas obrigatórias são aqueles organismos incolores que acabaram, pessoal, perdendo a capacidade de fotossintetizar e vivem em ambientes que são ricos em matéria orgânica, tá? Se vivem em ambientes que são ricos em matéria orgânica, se perderam a capacidade de fotossintetizar, elas acabam absorvendo essa matéria orgânica, sendo classificadas então como heterotróficas obrigatórias, tá? E aqui eu tenho uma distribuição de algas para vocês que é bem tranquila. Projeta aí para mim, por gentileza, meu amor, só para a gente realmente entender o que está acontecendo aqui. Mas eu posso realmente encontrar, ó, algas na areia do deserto,
algas em fontes termais, neves em ambientes subaéreos. Posso encontrar nos solos, sendo classificadas como edáficas. Posso encontrar em rochas, sendo classificadas como epifilíticas, animais, epizoicas e em plantas, a mais clássica, as epífitas, tá? Então, tem outra classificação, essa aqui de Spank em prova, que são as endozoicas. A classificação realmente não vai cair, mas o conceito cai sim, tá, pessoal? Essas aqui são aquelas algas que são microalgas, né, unicelulares ou cloroplastos de algas, que vivem em simbiose com protozoário, molusco ou quinidário. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar nas zooxantelas, não já ouviu falar nas zooxantelas? A zooxantela, pessoal, é uma alga dinoflagelada que vive dentro dos recifes de corais. Deixa eu te explicar esse processo então. Quando a gente fala realmente, pessoal, em algas que vivem dentro dos corais, eu preciso que você entenda que o coral é um animal, é um quinidário mais precisamente. E ele é branco, ele é basicamente rico em carbonato de cálcio e naturalmente ele vai ser branco. O que dá realmente coloração ao coral é a presença das zooxantelas, que são algas e que são fotossintetizantes. Essa relação é muito legal, é muito íntima, é um famoso mutualismo, é quando a relação ela realmente acaba sendo obrigatória, tá? É uma relação harmônica interespecífica obrigatória, mutualismo. As algas ali elas acabam fotossintetizando, as zooxantelas acabam fotossintetizando e disponibilizando parte desse produto para os corais ali presentes, tá? O coral, em troca, dá abrigo e proteção, obviamente, que a essa alga. Mas acredita-se que, de acordo, né, com aumentos de temperatura, essas zooxantelas elas realmente ficam meio estressadas e começam a produzir uma substância tóxica, estressando o coral e ocorre, portanto, essa expulsão da zooxantela. Tá? E as zooxantelas acabam realmente indo embora. Isso é bem preocupante, é o que eu chamo de branqueamento de coral. Isso é extremamente preocupante. Por quê? O coral, com o tempo, pessoal, as algas, na verdade, elas tendem a voltar. Mas se a alga não voltar, esse coral ele vai morrer. Por quê? Porque ele acabou de perder a sua fonte primária de alimentação. Já que ele é um animal séssil, os corais são sésseis, né? Então eles realmente acabam pegando essa matéria orgânica vindo dessa alga que fotossintetizou e disponibilizou para eles. Branqueamento de coral já caiu mais de uma vez no Enem e é uma condição extremamente preocupante, pessoal. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, já que eu tô falando de uma associação de um protozoário e de um animal, tá? De um coral mais precisamente, tá? Então, branqueamento de coral é quando essa zooxantela vai embora e isso para o coral é bem ruim, já que ele perdeu a sua fonte primária de alimentação. Então, quando você realmente encontra um ambiente com os corais branquinhos, isso não é legal não, pessoal. É indicação de que algo não está acontecendo de forma legal. Então, a gente tem ali provavelmente um aumento de temperatura, aquela água está quente mais do que deveria, tá? Pessoal, e aqui eu tenho uma parte que eu adoro falar para vocês, que seria agora a parte de reprodução. Quando a gente realmente começa a falar de reprodução sexuada de algas, eu preciso que vocês entendam que os gametas eles podem ser formados em qualquer lugar do corpo dessa alga, em qualquer lugar do talo, tá? Ou em regiões que eu acabo chamando realmente de gametângios. E aqui eu consigo perceber que eu tenho realmente 3 tipos de gametas: isogamia, anisogamia e oogamia. O que vai diferenciar esses gametas é realmente, pode ou não ser diferenciados, tá? Porque o iso é igual. Então o iso ele realmente vai ser serão gametas masculinos e femininos, apresentam o mesmo tamanho, apresentam flagelo, então são iguais em mobilidade e em tamanho. Mas a anisogamia e a oogamia são realmente gametas formados e são diferentes. O masculino é diferente do gameta feminino. Então aqui, ó, na anisogamia, eu consigo perceber que os gametas apresentam tamanhos diferentes, tá? E já na oogamia, tanto o tamanho bem como a mobilidade vai diferenciar esses gametas. Então aqui, ó, eu consigo perceber um gameta bem maior e sem flagelo, e aqui eu consigo perceber um gameta bem menor e sem flagelo. Projeta para mim essa imagem só para que eles consigam realmente perceber o que está acontecendo aí. Então a gente tem, ó, na verdade, esses gametas, isogamia, anisogamia e oogamia, iguais, diferença só em mobilidade, diferença em tamanho e mobilidade. Isso é importante? Te confesso que não, mas isso aqui pra caramba. Professor, eu realmente tenho que entender o que é um ciclo aplonte, o que é um ciclo de Plonte e o que é um ciclo aplonte de Plonte? Tem sim. Já caiu no Enem? Já sim. Então vamos detalhar ele?
Pessoal, o ciclo aplonte é aquele ciclo onde ocorre uma meiose zigótica, pessoal, e acontece nos eucariontes primitivos e nos fungos, que inclusive vai ser o nosso próximo momento, tá? Nossa próxima aula a gente vai falar bastante de fungo. Adoro fungo, dar aula sobre fungo, na verdade é uma aula poética para mim, porque são um dos meus preferidos, tá? Mas o que seria esse ciclo aplonte, pessoal? E por que a meiose ela é zigótica? Porque o indivíduo adulto ele é haploide. Então esse indivíduo adulto ele é de fato haploide, tudo bem por enquanto? Logo, por mitose, ele produz gametas, que também são haploides. Gametas, como eu já sei, apresentam a capacidade de fecundar, e uma vez que eles fecundam, formam um zigoto diploide. Se o indivíduo adulto é haploide, esse zigoto diploide terá que sofrer meiose. É por isso que eu falo que a nossa meiose foi uma meiose zigótica, e é característico, portanto, de reprodução de fungos, tá? Já o diplonte é o que acontece com a gente, tá? E alguns outros protistas. É uma meiose gamética, então a meiose ocorre para formar gametas. Então é um ciclo mais fácil, porque é aquilo que acontece realmente na gente. Então os indivíduos adultos são diploides. Por meiose formamos gametas que são haploides. Gameta, como eu já sei, fecunda, não é verdade? Ao fecundar, forma, portanto, um zigoto diploide que por mitose dá origem a um indivíduo que um indivíduo adulto também diploide, tudo bem? Então, tranquilo, aquilo que acontece na gente é bem fácil, bem tranquilo, sem grandes mistérios, mas aqui eu tenho aquilo que acontece na grande maioria das algas e nas plantas. Então, algas pardas, vermelhas, verdes, plantas, realmente tem esse ciclo com alternância de geração. Aquele ciclo que apresenta uma alternância de geração é chamado de aplonte-diplonte, tá? E ele é simples, ele não é difícil, pessoal. Eu tenho aqui um indivíduo, um indivíduo diploide, não vou chamar de adulto, enfim, porque você vai entender onde eu quero chegar. Mas aqui eu tenho um indivíduo diploide, aqui eu tenho um indivíduo o quê? Um indivíduo haploide. Como você pode perceber, o indivíduo diploide forma esporos e já o indivíduo haploide forma o quê? Gametas. Aqui eu tenho, portanto, o esporófito e aqui eu tenho, portanto, o gametófito, tá? Ou gametócito, tanto faz. Pessoal, por meiose, esse esporófito ele forma esporos haploides. Esporos, como você já sabe, pessoal, ele germina, gameta fecunda, mas esporo germina. Então, este indivíduo, o esporófito, ou esporócito, tanto faz, ele realmente formou por meiose esporos. Esses esporos germinaram e deram origem, portanto, a um gametócito haploide, já que só houve germinação, não houve recombinação, não houve mistura de material genético. Então, esse gametócito haploide, por mitose, formam gametas. Concordam comigo? Gameta, como eu já sei, fecunda. Dá origem ao zigoto diploide. Esse zigoto, ao germinar, dá origem a esse esporófito que é diploide, reiniciando o ciclo. Então, percebam que no ciclo aplonte-diplonte, aquele em que há alternância de geração, a minha meiose ela vai ser uma meiose espórica. Então, só para a gente finalizar essa partezinha, pessoal, quando eu falo em ciclo aplonte, a minha meiose é zigótica. Quando eu falo em diplonte, a minha meiose é gamética, é o que acontece na gente. E o aplonte-diplonte, aquele em que há alternância de geração, porque fase do ciclo eu tenho realmente um indivíduo haploide e outra fase eu tenho um indivíduo diploide, eu tenho aí como a meiose espórica clássica acontecendo, tá? E aqui a gente tem aquela partezinha mais chata, que é a característica dos grupos de algas, né? Que é aquela partezinha de classificação. Fiquem tranquilos em relação a isso, aqui está mais a título de informação, tá? Mas aqui a gente tem as crisófitas, pirrófita, faeófita, clorófita, rodófita e euglenófita, tá? O que eu realmente gostaria que vocês realmente entendessem seria essa importância. Então, as crisófitas compõem o fitoplâncton, pirrófita também compõe o fitoplâncton, inclui os dinoflagelados que são responsáveis pela maré vermelha. A faeófita, que são as algas pardas, pessoal, maior tamanho e complexidade, são as espécies comestíveis, são usadas aí para a fabricação do sushizinho, aquela algazinha que envolve o temaki, que envolve o sushi. Clorófita, pessoal, são os prováveis ancestrais das nossas plantas, né? E aqui eu também tenho espécies comestíveis. As rodófitas, que são as algas vermelhas, não confundam, não são elas que provocam a maré vermelha. Quem vai de fato provocar a maré vermelha é a pirrófita, que é uma alga, pessoal, que tem cor de fogo, uma marronzinha, tá?
As vermelhas são filamentosas, se fixam ao substrato, então são fitobentônicas, né? E aqui eu também tenho espécies realmente comestíveis e produzem um agar que é bastante utilizado em laboratórios de microbiologia, tá? E as euglenofitas, população bem grande e sugere poluição das algas por matéria orgânica, pessoal. Então a importância ecológica aqui, a importância associada ao grupo é aquilo que é de fato mais importante, mas vamos aqui destacar aqueles que gostam de cair em prova, tá? Aqui a gente tem a cianobactéria, então aqui eu realmente tenho uma célula procarionte, como vocês podem perceber, é uma alga procarionte, tá? Aqui a gente tem a parede celular, o envoltório viscoso, sem grandes mistérios, anatomia, morfologia por enquanto não é o meu grande objetivo. E nesse slide eu tenho aquele resumo do que é importante voltado para esse grupo, tá? Como vocês podem perceber, já adiantei para vocês, são procariontes que fotossintetizam, são todas unicelulares, mas podem sim ser encontradas formando colônias ou filamentos, tá? Esses organismos, eles realmente vivem no ambiente aquático, pessoal, formando o nosso fitoplâncton, sendo, portanto, aí a base da cadeia alimentar deste ecossistema aquático. Então, a algas é importante estar ali, já que ela, na verdade, está ali como representante, produção primária, produtor primária, base de cadeia alimentar. A coloração das bactérias, pessoal, tem a ver com esses pigmentos. Opa, faltou uma vírgula aqui, mas você me perdoa. Tem a ver com as clorofilas, ficocianina, que é um pigmento de cor azul, e ficoeritrina, que é um pigmento, inclusive, fotossintetizante de cor vermelha. Então, aqui eu tenho os pigmentos fotossintetizantes, os pigmentos que acabam, portanto, dando cor também a essa alga, tá? As cianobactérias são encontradas em diversos lugares, pessoal, mas como eu já adiantei para vocês, realmente é no ambiente aquático, principalmente de água doce, e elas são extremamente importantes porque elas acabam sendo citadas em prova como as fixadoras de nitrogênio. A gente vai ter uma aula de ecologia sobre ciclo biogeoquímico do nitrogênio e eu acabo explicando para você detalhadamente como esse processo vai acontecer. Mas as cianobactérias são também fixadoras de nitrogênio. Opa, sua parede celular é rica em celulose e seu produto aí energético, né, sua reserva energética de fato também será o amido, tá? Mas, o que é importante em relação a essas bactérias, ou essa cianobactéria, tá? O que realmente vai ser importante, pessoal, é esse processo aqui que eu chamo de floração. É quando essas algas, elas acabam crescendo, pessoal, de forma excessiva, no ambiente em que há bastante concentração de nitrogênio, de fósforo e potássio também, tá? Isso geralmente ocorre quando há o lançamento de esgoto doméstico no ambiente aquático. Então, com essa matéria orgânica excessiva nesse ambiente, essa alga acaba crescendo em excesso, o processo que eu chamo de floração, e isso não é legal. Eu vou acabar evoluindo para um quadro que eu chamo de eutrofização. Eu não sei se vocês reconhecem, pessoal, já viram um lugar em que há o ambiente aquático com essa laminha verde. Na verdade, isso aqui não é uma lama verde, tá? Isso aqui é um rio eutrofizado, é um rio poluído, é um rio morto. Eu vou te explicar o porquê. Mas isso aqui, pessoal, é um rio eutrofizado. Isso aqui é muito preocupante, na verdade. A eutrofização adora cair no Enem. O que vai realmente importar para você são as soluções, como salvar esse rio e por que esse processo acontece. Então olha para cá, volta para mim por gentileza, só para que você entenda todo esse processo. Então eu espero que você realmente consiga me acompanhar, mas aqui eu tenho um esquemazinho para vocês para ajudar depois, tá? Mas tudo começa realmente quando há o lançamento, pessoal, quando há o lançamento, eu vou usar o quadro, tá, inclusive, mas quando há o lançamento de matéria orgânica no ambiente aquático. Quando essa matéria orgânica ela chega realmente nesse ecossistema aquático, as algas ali presentes e as bactérias também, tá? Mas vamos falar de algas, já que esse é meu assunto. As algas ali presentes, mais precisamente as nossas cianobactérias, elas acabam, portanto, crescendo de forma excessiva e ocupando ali a superfície daquele ambiente aquático. Vem pro quadro aqui só para você me entender então. Quando realmente essas algas chegam nesse ambiente, isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque elas acabam agora, nesse caso, pessoal, impedindo a penetração da energia luminosa para aquele ambiente aquático. Se não chega luz, com certeza o processo fotossintético, concordam comigo? O processo fotossintético ele tende a cair. E qual seria o produto final do processo fotossintético mesmo? Liberação de gás oxigênio, concordam comigo? Logo, se não entra luz, cai taxa fotossintética. Se cai taxa fotossintética, cai a concentração do gás oxigênio. E daí você pensa comigo, se o gás oxigênio é fundamental para os organismos
aeróbicos, se não está chegando o oxigênio ali, a tendência é que os organismos aeróbicos comecem, portanto, a morrer. Faz sentido para vocês? Sim, ou com certeza? Faz sentido. Então, os organismos aeróbicos, começam então a morrer, isso é muito preocupante. E eu vou diminuir mais ainda a concentração de oxigênio agora. Sabe por quê, pessoal? Porque quando alguém morre, inclusive as algas, que elas crescem muito rápido e vão morrendo também. A decomposição, ela tende a acontecer, isso é natural, decomposição sempre vai acontecer no ecossistema. E a decomposição, preferencialmente, pessoal, a princípio real e oficial, ela será aeróbica, consumindo mais ainda a concentração de oxigênio ali presente. Então, a gente tem queda do processo fotossintético, consequentemente, eu tenho uma diminuição do gás oxigênio naquele ambiente, concordam comigo? Os organismos aeróbicos começam, então, a morrer. Na medida em que eles vão morrendo, a gente começa a ter uma decomposição aeróbica e nessa decomposição aeróbica eu tenho um consumo de oxigênio diminuindo mais ainda a concentração de oxigênio naquele ecossistema. Acabou. Rio morto, pessoal. O que o Enem realmente adora cobrar, é a solução. O que eu devo fazer para salvar esse rio? Ele sozinho vai se recuperar. Com certeza, sozinho ele vai se recuperar. Então, realmente, para salvar esse rio, que o Enem adora cobrar isso, pessoal, é você basicamente deixar, você não, né? Mas não acontecer mais o lançamento de esgoto doméstico, mais precisamente, nesse ecossistema aquático. Com o tempo, a gente vai ter esse rio se recuperando de forma satisfatória e sozinho. Se você sabe disso, pessoal, tu não vai errar nenhum tipo de questão que envolve o Enem. Ah, detalhe! Outras várias questões cobram o seguinte: o que vai começar a iniciar esse processo, né? Mas o que de fato vai promover o estímulo desse processo? Matéria orgânica, principalmente rica em fósforo, potássio e nitrogênio naquele ambiente aquático, tá? Os fertilizantes que são lançados aí, pessoal, os fertilizantes artificiais que são lançados aí por indústrias, acabam também acelerando esse processo de eutrofização, tá? Então aí eu tenho informações importantes, eu acredito que você já viu sim um rio mais ou menos desse jeito, não tão forte assim, mas mais ou menos desse jeito, e é isso aí, tá? Deixando de lançar esgoto naquele ambiente, deixando de colocar ali um excesso de matéria orgânica ou fertilizantes artificiais, a tendência é que esse rio se salve rapidamente, tá? E aqui, pessoal, a gente já está terminando a nossa aula. Aqui eu consigo perceber a presença das algas verdes, um ciclo reprodutivo com alternância de geração que a gente já conhece. E aqui eu tenho algumas características básicas, tá? Então, as nossas algas verdes podem ser uni ou multicelulares, formam nossos famosos líquens, né? Que é uma associação mutualística entre algas e fungos. Fungo, pessoal, acreditem no que eu vou te falar, já que a gente não viu essa aula, mas fungo é um heterotrófico por absorção e a alga, ela seria fotossintetizante. Então, a alga fotossintetiza, dá um pouquinho do produto fotossintético para o fungo e o fungo, como absorve ali sais e água no meio, ele acaba disponibilizando essa água e sais para a alga poder, então, fotossintetizar, tá? Então, isso é um líquen, a associação mutualística entre algas e fungos, tá? Podem se associar também aos tentáculos das hidras, num processo que eu chamo de endossimbiose, apresentam clorofila A e B, carotenos e xantófilas como pigmentos fotossintetizantes, celulose está lá presente em sua parede celular e o amido nas algas verdes, pessoal, é a sua substância energética, tá? Aqui eu tenho só um esquema mostrando a reprodução desse organismo, tá? Eu acredito que não tem grandes mistérios aí não, já que a gente viu que esse ciclo reprodutivo ele envolve uma alternância de geração. Mas já que ele está aí, vamos falar dele então. Projeta essa imagem para mim, por gentileza, pessoal. Então aqui a gente tem, a formação dos esporos por meiose. Concordam comigo? A gente sabe que na alternância de geração eu tenho realmente uma meiose espórica. Então, aqui eu consigo perceber o esporófito maduro produzindo por meiose esporos, que germinam, dando origem aos gametófitos maduros. O gametófito produz por mitose gametas e gameta fecunda. Quando esses gametas fecundam, pessoal, a gente tem a formação de um zigoto que vai se desenvolver, vai formar um esporófito que, ao atingir a maturidade, por meiose, dá origem aos esporos, reiniciando o ciclo. Então, aqui eu consigo perceber claramente um ciclo em algas verdes que envolve uma alternância de geração, tá? Tranquilo, sem grandes mistérios. E aqui a nossa última alga, a nossa dinoflagelada, a nossa pirrófita mais precisamente, tá?
A grande maioria é unicelular, apresentam 2 flagelos desiguais, tá? São marinhas e de água doce. E o que eu quero realmente representar para vocês, ó, isso aqui é o mais importante. Elas provocam um fenômeno que eu chamo de maré vermelha. Parece bonito, né? A gente olha assim para a imagem e fala, nossa, que fenômeno legal. Mas isso não é legal, pessoal. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. A gente tem, acredita-se que tem a ver também com a concentração, variação salina daquele lugar. Então, quando há aumento de temperatura e variação da concentração salina daquele ambiente, a gente pode ter, pessoal, essas algas crescendo em excesso, as dinoflageladas crescendo em excesso. E na medida em que elas vão crescendo, elas acabam liberando uma substância tóxica que não é biodegradável. E é esse o problema, tá? A gente não conhece ninguém que tenha morrido não por uma infecção, por essa toxina liberada por essa alga, mas eu só quero que você entenda o seguinte, a gente não sabe a consequência disso em outros animais. Porque olha só, na medida em que a gente tem a liberação dessa substância tóxica por essa água, por essa alga, nesse processo de maré vermelha, alguns outros organismos que vivem naquele ecossistema, pessoal, conseguem então absorver essa matéria, conseguem então absorver essa toxina. E essa toxina, por ser não biodegradável, acaba se acumulando nos tecidos desse ser vivo. Processo então que eu chamo de bioacumulação. E isso vai passando, pessoal, ao longo de uma cadeia alimentar. Processo então que eu chamo de magnificação trófica. A gente não sabe qual a consequência disso, mas é claro que se eu tenho uma liberação, pessoal, de toxina, aqui eu realmente praticamente não tenho a tendência que os organismos comecem então a migrar, tá? Mas aqui eu não tenho a presença de uma biodiversidade satisfatória, não. Mas quem provoca o fenômeno maré vermelha, pessoal, que pode levar a uma bioacumulação e também uma magnificação trófica, é uma dinoflagelada, é uma alga pirrófita, tranquilo? E agora a gente vem finalmente para as questões. Então vamos resolver essa questão aí, projeta para mim, por gentileza. Vamos resolver essa questão de 2011 do Enem. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos, ou as algas, certas espécies, são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-se durante o seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo, resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais que foram lançados nessa água. Como a gente já adiantou, a gente realmente tem esse processo aqui, podendo levar inclusive a uma eutrofização, tá? Mas essa questão não é de eutrofização. Mas vamos continuar. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo o equilíbrio ecológico. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Pessoal, a própria questão é uma questão de interpretaçãozinha, tá? A própria questão falou pra gente que certas algas absorvem rapidamente esses compostos inorgânicos presentes nesse ambiente aquático. Então a gente conseguiu perceber que essas algas, elas começam a remover, por exemplo, nitrogênio, fósforo, resíduos orgânicos ali presentes também, metais pesados, tá? E elas acabam, obviamente, que usando isso para o seu crescimento. Elas acabam usando isso em resposta ao seu metabolismo, a favor do seu metabolismo. Então, a utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê, pessoal? Na sua opinião, qual seria o gabarito oficial? Seria o gabarito D? É o gabarito D, pessoal? É? Sim ou não? Com certeza é, né? Por quê? Porque essas algas, elas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo desses animais, concordam comigo? E durante a síntese dos seus compostos orgânicos, ou seja, durante o seu processo fotossintético, elas acabam liberando para o ambiente o gás oxigênio, que é fundamental para os organismos aeróbicos conseguirem, portanto, realizar o seu processo de respiração celular, pessoal. Então, as algas, elas realmente, pessoal, são importantes porque elas conseguem, sim, utilizar esses resíduos que são liberados pelos animais, mais precisamente os resíduos nitrogenados, metabolizam em resposta disso, e ao metabolizar, eu sei que elas são fotossintetizantes em sua maioria, e ao metabolizar, acabam liberando o gás oxigênio para o ambiente. Logo, meu gabarito oficial é o meu gabarito D. E aqui a gente tem uma questão do Enem,
de 2014, né, que fala de eutrofização, tá? Só pra gente finalizar, a gente tem mais essa questãozinha. Mas a eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e, em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade da vida da população, Um exemplo é a Lagoa de Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se manter inalterado o seu volume de água, aumentar a população de algas planctônicas, que são aquelas que vivem realmente aonde, pessoal? Ali, né, na superfície. Diminuir o teor de nutrientes despejado nas algas, na água, impedir a fotossíntese das algas abaixo na superfície ou aumentar a população de espécies do topo da cadeia alimentar. Pessoal, se eu tenho aqui uma questão de eutrofização e eu já sei que a eutrofização ela vai iniciar quando há o lançamento de matéria orgânica excessiva nesse ambiente aquático, para eu evitar ou minimizar esse processo, deixando então que esse ambiente se recupere sozinho, eu devo diminuir o teor de nutrientes despejados nessa água. Questão tranquila de eutrofização, pessoal, para vocês verem realmente como isso é cobrado em prova. Vocês viram que é fácil, não há grandes mistérios, a alga é chatinha mesmo, tá? Mas foquem naquela importância ecológica delas, que tá valendo e são mais importantes para você. Espero que você tenha gostado dessa aula, foi um prazer estar com vocês nesse momento e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, tá? A gente vai falar sobre fungos, vamos ter uma introdução aí à zoologia e finalmente começar com fisiologia humana comparada, tá? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais, se Deus quiser.